podcast, dando continuidade aos estudos do signo. Hoje vamos falar sobre Escorpião e as suas qualidades, e vamos também ressaltar principalmente as sombras, porque é necessário nós termos uma visão da sombra dessa força psíquica. Lembrando que nós não somos astrólogas, nós estamos trazendo essa força psíquica a nível de autoconhecimento, para você perceber qual a sua programação, como é que está essa força na sua mente, porque a força ela atua junto com os elementos da natureza, junto com toda a configuração planetária. Mas individualmente nós estamos explicando cada força de cada signo. E para fazer assim uma abertura, a luz de Escorpião, em Escorpião, essa força psíquica, ele precisa fazer a transformação, ter profundidade naquilo que ele está fazendo e intuição, desenvolver o lado intuitivo dele. E a sombra está em Touro, que é a doçura, a perseverança e a mansidão. E agora eu vou passar a bola para a Tati, porque ela vem estudando muito mais do que eu estou aqui apenas sendo um coadjuvante da minha filhota. Eu estou usando... Não é nada, ela sabe pra caramba, porque ela tá um pouco gripadinha, mas ela, nesses vídeos, ela sempre botou pra ativar o meu gogó. E vamos lá, Escorpião é um signo, né, que é conhecido ali como aquela do vingativo, né? Todo mundo que conhece o Escorpião sabe dessa... fala isso. O Escorpião, até por causa do próprio arquétipo do signo, porque o Escorpião, ele vem escondidinho, ele dá aquela fisgadinha assim, sem você perceber, né? E tem assim, o pessoal faz uma analogia que o Escorpião, quando tá com muita raiva, ele próprio se mata, né? Quando ele não consegue uma coisa. Ele pega aquele ferrãozinho dele e suicida. Tem isso, né? Que o Escorpião, quando ele não consegue uma coisa, ele fica assim, possesso de não ter conseguido aquilo, ele prefere sair de cena, prefere morrer, suicidar, do que se mostrar o perdedor. Dando sequência ao estudo, Cláudia Lisboa aponta que eles são discretos, têm hábitos noturnos e durante o dia se escondem em lugares escuros, em frestas, debaixo das pedras, folhas, troncos ou enfurnados na areia do deserto. Os escorpiões vivem isolados, não andam em bando, gostam de ficar na deles, não suportam ser invadidos e preferem se relacionar na intimidade a fazer um escarcéu no meio de muita gente. Então, assim, é um signo que gosta de ficar mais reservado. Aí ela fala, né, que não significa que o signo vai ser noturno, que tem pessoas que são do signo de Escorpião e preferem o dia, mas isso é uma característica do bichinho Escorpião. Sim. Tá? Só para você poder fazer essa separação. O Escorpião, ele é um signo que ele vai convidar a pessoa a se conhecer, porque ele é um signo de água, né? O Libra, eu não falei no outro vídeo, mas ele é ar. É um signo muito mental mesmo, muito pensa muito. E o Escorpião já é aguado. Já é água demais, né? Então ele vai ser uma força arquetípica que vai convidar a você analisar suas profundezas, as suas emoções. Como a sombra tá para Touro, o Escorpião que não consegue trazer a luz de Touro, ele fica muito realmente sem saber navegar nas suas emoções, porque Touro vai convidar esse Escorpião a ter uma profundidade, né? Uma profundidade, mas assim, uma mansidão. Com mansidão, né? Uma doçura, porque o signo de Escorpião, ele tem uma profundeza das emoções. E se ele não consegue ter essa doçura de Touro, ele fica também
num conflito das suas emoções, porque a própria força arquetípica traz para ele olhar esse para dentro e ele não consegue olhar tanto para dentro profundamente. Então ele fica no apego. Porque como nós falamos, touro tem a sombra em escorpião e tem que desapegar. E escorpião por si só, se ele não desenvolve touro, ele também fica no apego. Porque o touro tem por si só essa impulso para o ter algo, ter uma profissão legal, ter uma família legal, mas ele, em sombra, ele tem a força arquetípica de escorpião. E escorpião tem a sombra de touro, que se ele não for bem trabalhado, esse apego, ele vai misturar mais ainda com a percepção dele emocional, que vai impulsionar ele a saber fechar ciclos, saber se reinventar, saber se transformar. Porque escorpião, ele é regido pela fênix, dentro do arquétipo, dele saber iniciar ciclos, saber fechar ciclos. Ele também tem, ele é um signo também que é representado pela serpente. Então, com o passar dos séculos, a serpente passou da categoria de bicho sagrado à fama de bicho do mal. Então, o sagrado estava relacionado à terra, ao símbolo da força do feminino, da fertilidade. Então, a serpente no mal, no arquétipo, significa o quê? Traição, desconfiança, mentira. Então, o escorpião por si só, se ele também estiver nesse arquétipo, ele vai achar sempre que ele está sendo prejudicado. Ou sendo traído. Ou sendo traído na mente dele. Ele vai ter sempre essa sementinha. Por quê? Por causa da própria força arquetípica, que também aqui dentro do livro, ela traz a história dessa serpente correlacionada com o signo de escorpião, dentro dessa parte mitológica também dos signos. Escorpião também, ele tem uma relação com o símbolo da borboleta, que é você saber se metamorfosear, saber o seu ciclo de lagarta, saber o momento que você vai virar borboleta, que é essa potência de transformação, de renascer, de transmutar. Então, para um escorpião, a força arquetípica, ela impulsiona a lidar com essas emoções e saber transformar as emoções que são profundas. Mas muitas das vezes ele não consegue enxergar esse poder de transformação que ele tem. Porque é um signo que na sombra vai puxar também essa falta de doçura dele ver que o momento desafiador dele está impulsionando ele a se transformar. Essa doçura de você saber olhar o desafio. Todos nós, todos os signos têm que saber olhar o desafio com uma certa leveza, com uma maneira de buscar uma pacificação dentro de si. E não achar que você está sendo o coitadinho, né? Uhum. A maior parte das pessoas se colocam o coitadinho, né? A vítima, né? Sendo a vítima de alguma coisa. Porque renascer é fazer você viver de novo, é transformar, é metamorfosear. Outra característica de escorpião é que ele é regido... Deixa eu ver aqui. Ele é filho de Plutão, que é conhecido como o indomável. Então, dentro de uma força, ele também pode se achar que ninguém doma ele, que ninguém se mete na vida dele, e que porque ele tem esse impulso de você ser também bem autossuficiente, porque ele não é um signo, é um animal que não anda em bando, ele por si só, ele faz as coisas sozinho. Então ele pode ficar com essa parte dele
né, dentro dali do arquétipo da sombra, dele também se achar bem autossuficiente e achar que ele não precisa de ninguém. E aí vai acabar se perdendo também por essa autossegurança frágil, né? Sim. Vamos lá, mais o que eu posso falar aqui? O escorpião também, quando ele mergulha nas emoções, nas profundezas das emoções, e ele desaba de uma forma que vai lá no fundo do poço. Eu falo como exemplo a minha mãe, que a minha mãe era escorpião. Então ela, quando desabava as emoções dela, ela ia nas profundezas do âmago da tristeza e que para sair era difícil. Então, por isso que eles são profundos. Essa água deles é profunda, vai lá na lama, vai lá no fundo do poço para poder transformar em luz. Sim. Eu vejo assim, eu dou o exemplo da minha mãe porque eu tive muito próximo dela. E a Tatiane aqui falando e a gente estudando, eu tô vendo que ela era a escorpiã. Dentro da sombra. Dentro da sombra. E o potencial de luz dela, ela desenvolveu pouco. Porque ela tinha garra, ela tinha vontade de fazer alguma coisa, mas ela não sustentava a garra dela. Ficava por pouco tempo, né? Sim. Tá falando aqui que o apego, ele... do touro, que ele precisa desenvolver a luz de escorpião, ele tem um apego da matéria. Acaba tendo, né? Do touro, se ele não estiver sabendo desenvolver essa parte do escorpião de saber soltar, renascer, soltar, fechar ciclos, então ele fica apegado à matéria, seja uma família, seja a parte do dinheiro mesmo, seja apego às pessoas. O escorpião... Ele não tem que desenvolver a espiritualidade? O touro, a sombra dele é escorpião. Ele tem que desenvolver uma percepção mais ampla da matéria, da visão dele material. E o escorpião, ele tem a sombra do touro porque ele, na verdade... Para saber ter o ter da matéria, ele também precisa se avaliar quais são os apegos emocionais que ele tem. Porque o touro, ele vai ter que ter a matéria, mas trazer a parte emocional para ele avaliar. Porque para ele é só o ter daqui da terra. E não esse ter da essência, da alma, do que ele tem como emoção mal resolvida que ele tá apegado, o taurino. Pode ser uma fuga dele, né? Esse movimento dele. E o do escorpião é ele saber se transformar a nível emocional, mas também buscando o ter da matéria, com doçura e equilíbrio. Por quê? O apego do escorpião é emocional, no entanto que ele, quando ele está na sombra, ele pode ter medo e isso pode trazer uma profundidade para ele de um apego vivido em emoções profundas da alma dele que ele não conhece. Então ele vai ficar numa noia de desconfiando das pessoas, ele pode entrar numa noia, né? De achar que o outro tá traindo ele, aí ele vai ficar numa noia dele elaborar uma mega vingança pro outro, mas na verdade é porque ele tá apegado a emoções que ele não conhece dentro dele. Então, o apego do escorpião é ao seu emocional profundo. O apego do touro é a matéria, que convida ele a estar com a força arquetípica de escorpião para analisar ele, não só a matéria. E o apego do escorpião é com as emoções profundas dele, e aí ele projeta na matéria de forma disfuncional dele não saber administrar a matéria,
porque ele precisa administrar a matéria também administrando as emoções, porque ele não desapega das emoções dele. Então, essa jogadinha das forças complementares nos faz ver que você tem que ter confiança também para resolver as suas emoções internas, para saber fechar ciclos, saber transformar, porque a sombra de Escorpião também falta, tá dizendo aqui, o espírito preservador do touro, que quando o touro, pelo touro ter essa facilidade para ter, o Escorpião, quando não desenvolve esse instinto do ter com facilidade, aí o Escorpião vai para a emoção com aquele pegada masoquista. Aí ele vai se ficar fazendo mal para ele mesmo. Ele vai se tornar o masoquista porque ele não tem a perseverança do touro para gerar uma fluidez na matéria. Ele fica na onda das emoções com o masoquismo. Aí fica assim, se alguém fez alguma coisa para ele que ofendeu, que ele vai achar que tá traindo, seja no trabalho, seja no relacionamento, ele vai se colocar como o coitadinho, o vítima. Aí ele vai querer elaborar um plano para vingar, nem que seja assim, algo sutil, ele vai querer dar o troco, que na cabeça dele ele criou algo que ele precisa se vingar daquela situação, mas na verdade são emoções dele, que ele não soube transformar, não soube avaliar e não soube fechar o ciclo. Então, pelo que eu tô vendo aqui, Escorpião é uma força arquetípica que impulsiona a você entender a sua intensidade dentro de você, que é o que cada um de nós também temos. Temos que avaliar as nossas intensidades emocionais e usar o poder da força do Escorpião, que é ser o fênix, saber morrer na hora que tiver que morrer. Fazer a transformação. Morrer, né? Deixar morrer uma emoção mal resolvida. Você desprogramar, essa força é de você avaliar suas profundezas da sua alma. Muito legal. Então, o Escorpião na sombra, ele tem emissões a observar dentro dele, porque a própria força vai estimular ele a fazer essa transformação. Em algum nível vai ensinar ele a desapegar de alguma emoção, de algum trauma. Se um Escorpião tem alguma dor profunda, seja no registro dele, ele vai sentir talvez mais aquela dor do que uma outra pessoa. Por isso que nenhuma dor é igual à outra, porque a própria força arquetípica, ela impulsiona, talvez para uma pessoa... Dentro da intensidade, dentro do né? signo, para um virginiano, que é mais crítico, né? Ou de um libriano, que busca esse senso de justiça, talvez olhando para um Escorpião, ele vai dizer assim, tá muito mimimizento, muito bobinho, muito chorando, porque o Escorpião, ele já tem essa tendência dele sentir mais o apego das emoções dele. É uma força que ele apega às emoções dele profundamente. Então fazendo a analogia do Escorpião, que quando ele não consegue resolver uma coisa, ele suicida, né? Ele se ferra. Sim. É porque ele fica tão intenso nesse mergulho interno que ele implode. E ele pode ir para um radicalismo também, dele não ver aquela situação como um impulso para o crescimento dele. Aí ele vai para um radicalismo porque ele vai se colocar, que o outro é o culpado. E aí ele vai querer se vingar. Vai querer se vingar ou vai ficar numa racionalidade que o outro foi o culpado e ele também não viu a parte dele que contribuiu para aquela trama se desenvolver daquele jeito. Mas quando o Escorpião tá na luz, é um dos signos assim, mais espiritualizado, ao meu ver. Sim, ela fala aqui que a gente deu a nuance para sombra, né? Mas o Escorpião, ele tem essa capacidade muito grande de transformação. Então, se um Escorpião, se ele foi lá na dor
da sombra dele, mas também quando ele encontra a luz, ele vai ser a fênix, ele vai dar a volta por cima, ele vai se reinventar, ele vai usar essa capacidade de transformar, porque ele tem o complemento do touro, que é saber navegar na matéria. Então, se ele entendeu aquela dor dele, transformou, ele traz touro para o ter de uma maneira muito inteligente. Então, ele pode ter um bom emprego, um bom salário, ter uma relação boa de confiança. Então, o escorpião é ele, pelo que eu entendi aqui, é você saber olhar suas profundezas das emoções, não ficar buscando padrão, justificando que quem é o culpado ou quem foi a vítima, ou querer articular planos mentais de vingança, que aquilo não vai estar criando resultado para ninguém, mas um resultado mental de aprisionamento para ele mesmo, dele querer dar o troco ou querer buscar uma situação dele se colocar vitimado e não vai estar solucionando nada, tá só arrumando mais problema para ele. Uhum. Muito legal essa analogia. Vai fazer muita gente pensar, analisar e procurar o equilíbrio dessas forças psíquicas. Uma pergunta inteligente para o escorpião é como você está avaliando as suas emoções? Como é que você avalia o seu poder de transformar, de renascer, de saber morrer? Morrer não é morrer só o corpo. Quando você traz a morte como oportunidade de renascimento, qual o ciclo que você precisa abandonar? Qual padrão mental você precisa cortar raízes para poder realmente plantar raiz, germinar em outro solo que seja fértil, que seja produtivo? Porque quando você cortar, aquele ditado, tem que cortar o mal pela raiz. Você, para poder nascer outra semente, você tem que tirar aquela raiz, daquela dor, daquele trauma, limpar, não se identificar mais com essa emoção. Então, para um escorpião, dependendo da força arquetípica que tenha outras forças que potencializem ele se colocar como vítima, ele vai ficar num ciclo mental preso a um vitimismo que nunca termina, porque a própria profundeza dele, da força, não vai deixar ele sair. Mas ele tem um lado luz que puxa ele para saber morrer, renascer e usar o arquétipo da borboleta, metamorfosear. Ótimo, muito bom. Excelentes reflexões. Se você chegou nesse vídeo agora, dê um like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Faltam apenas mais 4 forças para nós fecharmos esse estudo dos signos. Um beijo!